Fala galera, tudo bom? Vamos lá, ó. Nós vamos começar aí, né, geometria analítica, e um dos primeiros pontos aí é falar sobre distância entre pontos, que nós vamos usar algumas coisas que nós aprendemos já que na geometria, que é a distância entre dois pontos, né? É simples de medir, mas usando essa parte toda, essa parte álgebra, né, algébrica da coisa. Então vai ser uma misturinha aí. E a gente vai ver isso agora, beleza? Então não vamos enrolar, vamos pra lá. Então galera, ó, a primeira coisa que nós vamos ver aí é o seguinte. Nós vamos aprender a medir a distância entre dois pontos. Né? O segmento é paralelo ao eixo X. Então, ele está na horizontal. Vamos medir esse ponto. Como que eu vou medir? Você olha lá, do ponto 1, o A está no 1, o B está no 6, então a distância é 5. Muito fácil de visualizar isso. Mas para a gente criar habilidade, né, para começar a fazer tudo bonitinho, nós vamos começar a fazer da seguinte forma. Ó. Nós vamos analisar as coordenadas, nós vamos usar as coordenadas. Nós vamos usar as coordenadas usando o módulo. Quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês aqui, então, como que nós vamos calcular isso. Vai ficar da seguinte forma. Ó. Opa. A distância do ponto A até o ponto B. Como a distância, né, ele só anda na horizontal, eu só vou trabalhar com os valores de x. Então, como que eu vejo a distância? A distância de AB, ó, a distância de AB é igual ao módulo, porque não existe distância negativa, então é módulo, é sempre positivo. O ponto final, ó lá, que é 6, menos o inicial. Então, a distância de AB é igual ao módulo de 5. Distância de AB é 5. Aí depende da unidade de medida que a gente vai estar trabalhando. Então aqui seriam 5 unidades. Tá joia? Então nós vamos aprender agora a trabalhar assim, 5. Deu 5 unidades. Beleza? Então outra situação que nós vamos ter, ó. Situação 2. O segmento paralelo ao eixo das abscissas. Então eu tenho a coordenada, ó. Vamos lá, ó. No primeiro eu não fiz, vou colocar aqui, ó. O ponto A, ele tem uma coordenada 1 e 1. O ponto B, ele tem uma coordenada, vou colocar embaixo para ficar até mais fácil de visualizar. Ó. O ponto B, ele tem uma coordenada 1 e 4. Galera, como ele está deslocando só na vertical, só trabalhando com o eixo das abscissas, então a distância nesse caso de AB vai ser a diferença entre os valores de Y, né? Então sabe que aqui é X e aqui é Y. Então a distância de AB, no caso, vai ser módulo de 4 menos 1. Então a distância de AB é 3, é módulo de 3. Então a distância de AB é 3. Muito fácil, muito fácil. Então as distâncias, quando só está no eixo Y, quando está só no eixo X, muito fácil. Só pegar o final menos o inicial e saber quantas unidades ele deslocou. Então 3 unidades aí, beleza? Então agora vamos lá para o terceiro momento, né? Essa terceira situação é quando eu tenho a minha figura, minha distância entre dois pontos, inclinado. Poxa, Rudy, e agora, hein? Porque vai deslocar em função do valor de x e deslocar em função do valor de y, né? Então eu vou fazer dois deslocamentos, tanto na horizontal como na vertical, para ir do ponto A até o ponto B. Galera, muito fácil de vocês entenderem isso. É o seguinte, ó. Eu traço uma reta aqui, ó, que é o deslocamento do y, e traço outra reta aqui, que é o deslocamento no eixo x. O que eu tenho? Um ângulo de 90 graus aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Então eu consigo visualizar esse daqui e consigo deslocar um ponto A até o ponto B, ter o cálculo dessa medida, usando simplesmente o Teorema de Pitágoras.
Tá certo? Então, como que eu iria fazer? A figura ia ficar mais ou menos assim, ó. Aqui. Pronto, ó. Começo a visualizar, então, agora, como se fosse um triângulo retângulo, onde a distância de BC vale 3, a distância de AC vale 5. E você sabe a distância de BC, é final menos inicial, que foi o segundo que a gente fez. E a distância de A até C é o final menos inicial, lá que a gente fez no primeiro momento. Então você calcula a distância de um, a distância do outro, cai num triângulo retângulo. Como que eu calculo a hipotenusa, no caso, né, do triângulo retângulo? Eu vou colocar aqui o seguinte: a distância de AB, a minha distância de AB será ao quadrado, né? A distância de AB, né, ao quadrado será a distância de AC ao quadrado, que é 3 ao quadrado, perdão, 5 ao quadrado, mais a distância de CB também ao quadrado, então 3 ao quadrado. Então a distância de AB, tudo ao quadrado, é igual a 25 mais 9. Distância de AB quadrado é igual a 34. Como eu não tenho, né? Eu vou pegar e vou tirar a raiz. Não quero a distância de AB ao quadrado. Vou tirar a raiz. Corta. Teorema de Pitágoras. Distância de AB é igual a raiz de 34. Lembrando que tudo isso daqui eu estou falando em módulo, né? Então já sabe já o 3 que é um módulo, né? O 5 também é um módulo, é sempre positivo. Isso daí eu tenho meu exemplo aí de raiz de 34 unidades quando os meus pontos estão em diagonal. Então, galera, não sai disso. Cai numa regrinha no teorema de Pitágoras e eu desenvolvo hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Tá joia? Então, ó, vão lá, tentem fazer o exercício, vou estar no Meet tirando dúvida. Essa vai ser o nosso primeiro momento aí em geometria analítica. Tá joia? Um abraço, até a próxima aula. Estou aguardando vocês no Meet.